Muito boa noite, muito boa tarde, bom dia, boa madrugada para você que acompanha mais uma live da IBNU. Aliás, hoje nós vamos dizer para todo mundo Erev Tov, nessa semana de Páscoa judaica, de Pesach. Estamos muito felizes na sua sintonia com a gente. Hoje teremos uma live, um momento muito especial e eu gostaria já de avisar a você para não se esquecer aí de inscrever-se no nosso canal. Você será avisado desses estudos, lives e mensagens especiais. Também não se esqueça lá de curtir, ativar o sininho e divulgar para os seus amigos para que a gente fique em sintonia. E hoje nós vamos ter a satisfação de termos um convidado especial para falar sobre esse tema que foi anunciado há Páscoa judaica, que historicamente é a mãe da Páscoa cristã, a origem daquilo que nós temos na nossa celebração sobre a morte e ressurreição de Jesus. E eu queria começar dizendo para a gente, talvez não esteja tão claro para todo mundo, né, que nós temos uma tradição de fé, né, seguindo aquilo que as Escrituras, a Palavra de Deus nos apresenta, mas toda essa revelação ela foi construída dentro da realidade do contexto do Israel antigo. Então nós temos aí uma Bíblia hebraica, né? Um Novo Testamento escrito em grego, mas com uma mentalidade hebraica, um ambiente judaico, e nós não podemos entender adequadamente a Bíblia, nem a realidade da fé cristã, não compreendendo as suas raízes, a sua base, o seu fundamento, aquilo que se torna ali uma luz para as nações que vem da ação divina inicialmente na história de Israel, começando com Abraão, Isaac e Jacó, atravessando aí as alianças que Deus faz com Abraão, com Moisés, com Davi, e chegando na bendita pessoa do Mashiach, do Messias Jesus. E hoje nós estamos aqui para aprender mais sobre história, sobre cultura, sobre Bíblia, sobre teologia, e você é bem-vindo aqui na nossa live. E para iniciar a nossa conversa, eu queria apresentar o nosso amigo aqui com a gente, o professor Daniel Woods, né, que é judeu e que conhece bem toda a tradição e tem aí um histórico. Nós temos uma grande amizade com o povo judeu, com o povo de Israel, e temos uma sintonia muito boa a partir daquilo que vemos aí na própria revelação divina. Então, eu quero começar cumprimentando. Boa noite, Daniel, tudo bem? Dê um cumprimento geral, saudação para a nossa turma ligada na nossa live da IBNU, gente de tudo quanto é lugar, mais de 100 pessoas ao vivo aqui com a gente. Boa noite, Sayão. Hag Sameach. Hag Sameach. É um privilégio estar aqui, dar as boas-vindas a vocês para chegarem dentro do nosso lar aqui, durante os dias intermediários de Pesach, e quando nós estamos dentro da celebração da Matzah, os dias de pão sem levedo, né? E eu não sei, Sayão, se você conhece, mas eles têm aquela pergunta, né? O que tipo de judeu gosta de comer matzá, né? E é o masoquista, né? Porque vamos comer bastante durante esse tempo. Não é somente matzá, são receitas de matzá, né? Como eu tenho aqui o brownie, né? Feito especialmente por Pesach, tem lasanha. Opa, o negócio já está animado aqui. Você já está me dando fome aí. Vamos ver se a gente faz um ceder depois da live aqui, que a coisa tá boa, né? Mas, Daniel, deixa eu começar perguntando então para você. Vamos lá. Para a gente falar da Páscoa, né? Como é que a gente fala direitinho? Pesach, né? O que quer dizer essa palavra? Aliás, a Páscoa judaica na Bíblia, onde é que está isso? O que é essa Páscoa, né? E como é que é, assim, de acordo com a própria Bíblia, como é que essa Páscoa era celebrada
inicialmente, originalmente, muita gente está com a gente aí, nem todo mundo conhece bem, como é que tudo começou. Todo mundo está aí sintonizado e quer saber. E você que está com a gente já pode ir encaminhando as suas perguntas, que a gente vai falar com o professor Daniel Woods aí, ele vai poder nos ajudar juntamente comigo aqui para falar desse assunto. Daniel, a Páscoa original. Então, Saião, a Páscoa original, a palavra Pesach, né, quer dizer passar por cima, mas também vem de uma raiz que fala sobre compartilhar. E as raízes do Pesach voltam realmente até quando Noé chegou, depois do dilúvio, e eles saíram, e Deus deu novas maneiras, nova lei do que comer. Você lembra que Deus falou sobre a carne que podia comer, mas no capítulo 9 de Gênesis, Deus fala que a carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. E aí começou toda essa importância a ser dada a sangue. E aí nós vamos para Gênesis 15, Bereshit 15, onde Abraham, o patriarca que Deus separou para que ele pudesse dele fazer uma nação de Israel, Deus estava conversando com ele, anunciou que ele ia ter um descendente, e aí Deus coloca ele num sono profundo, nos diz, e Deus revela a ele que os seus descendentes, depois da quarta geração, vão entrar e ser escravizados. Então, Deus está falando com Abraão: você vai ter um filho, o filho prometido que você anseia, e vai ser o seu descendente. E aí ele fala que depois de descendente Yitzhak, né, tem Abraham, Yitzhak, Jacó, aí tem o Yosef, e eles vão ser escravizados. Então já temos um plano, uma profecia de Deus falando sobre que eles seriam escravizados, mas que ele os redimiria e os libertaria da escravidão. Então nós temos aqui Deus falando sobre o que aconteceria e que um dia ele iria fazer, ele tinha um plano para os libertar. E nós podemos ver isso com uma visão bem ampla, de que isso não somente vai tratar do que nós vamos falar hoje à noite no Pesach, mas também vai falar do povo de Israel pelos milênios, perseguidos, forçados a viver em lugares e sempre sobrevivendo, algo que é inexplicável. E é a promessa de Deus dar continuação. Quando vocês vão ser escravizados, eu vou libertá-los. Então, esse foi o início. E aí nós temos o relato maravilhoso do filho de Jacó. Ele teve 12 filhos, e um dos filhos, Yosef, que era filho da sua esposa favorita, Rachel, que se você lembra, Jacó teve duas esposas, Leia, que ele casou com ela, sem saber que ela era. Aí foi a Raquel, e aí ele também teve duas concubinas. Então ele teve 12 filhos, mas dois deles foram com a favorita, Rachel e Benjamim. Então, José, como todo mundo conhece, era o favorito, e os irmãos tinham ciúmes dele. E também ele aprontava. E um dia ele foi visitar os seus irmãos, amando do pai, para levar uma comida, e os irmãos então decidiram que iriam se livrar dele, e ele foi vendido para o Egito. Isso nos conta no final de Gênesis. Inclusive, se você olhar, a maior parte do livro de Gênesis fala sobre Yosef.
Então, é muito importante prestarmos atenção no que aconteceu com ele. E lá, como escravo, ele trabalhou com o Potifar, ele subiu na casa dele, aí teve aquele episódio com a esposa, foi jogado na prisão, e depois, com o copeiro e o padeiro, ele interpretou os sonhos deles, e infelizmente o padeiro morreu, mas o copeiro voltou para trabalhar com o faraó, e o faraó teve um sonho, e este sonho ninguém pôde interpretar, e aí o copeiro lembrou de Yosef. Então Yosef subiu e se tornou o segundo no Egito. E aí nós temos então toda a cena já preparada para o que o sonho falou, que iam ter 7 anos de prosperidade e 7 anos de fome. Então Yosef preparou o Egito de uma maneira que nenhum outro país foi preparado, com todos os seus armazéns cheios de comida, e se tornaram o supermercado dos outros países. E então, Jacó, lá em Canaã, ele olhou e falou: estamos precisando de comida, eu vou mandar os meus filhos para o Egito para pegarem comida. Só que o Benjamim vai ficar comigo, porque eu já perdi um favorito e agora não vou perder o segundo. E os irmãos desceram. E aí que nós temos, então, o início do encontro com Yosef, que os reconhece, eles não o reconhecem, e aí Yosef quer saber se eles mudaram, se eles estão arrependidos do que fizeram para ele. 21 anos que ele ficou fora de casa, sofrendo, e agora eles estão na frente dele e ele pode tirar a sua vingança, mas ele não faz. Ele os ama, ele os perdoa, e aí começa o relato de como todo o povo de Israel, os descendentes de Jacó, desceram. O Daniel, o seu som aí foi alterado. Tenta colocar mais alto, sua voz deu uma sumida. Bota mais alto aí que houve uma pequena interferência aí. Conosco hoje aqui, professor de cultura e tradição judaica, Daniel Woods, né, que alguns têm perguntado, não é pastor, ele é professor de cultura judaica e está nos falando aí sobre a Páscoa original, Pesach, né? Veja se está melhor o seu som. Está melhor agora? Está melhor? Tá bom, tá bem melhor. Então, quer que eu continue? Isso aí é onde eu parei? Então, mas é bom talvez ir, né? Porque como nós temos muitas perguntas e o pessoal já quer saber um monte de coisa, talvez é bom chegar logo em Moshe, né? Para ver como é que a gente vê lá realmente o Shmot aí, né? Diretamente. Tá joia, vamos chegar lá. Saião, você sabe que este relato sobre o que aconteceu em Pesach me lembra de uma história, né? A semana passada uma menina me perguntou, né? Ela perguntou: Jesus é um judeu? E eu falei: claro, a sua professora, seus pais não te ensinaram? E ela falou: não. E você sabe que isso me lembra de um rapaz que estava se preparando para o Bar Mitzvah. Ele foi para a mãe. Ele falou: mãe, me fala sobre nossa origem, né? Nossa origem. E ela falou: bom, nosso pai, Abraham, ele foi escolhido por Deus, foi separado. Ele falou: mas antes dele? Aí teve Noah, né? Noé, e todo aquele episódio. Mas antes dele, teve Adão e Eva, né? E o que Deus, como é que eles chegaram? Deus os criou. Aí ele, que bom. Aí ele foi falar com seu pai, né? E ele perguntou: pai, quais são as nossas origens? Aí o pai falou: bom, teve um Big Bang, uma explosão, né? Uma evolução, e aí macacos, e todos nós viemos dos macacos. Ele falou: mas o que é isso? Voltou para a mãe e falou: mãe, o pai falou todas essas coisas, você me diz qual que é a verdade? Ela falou: não tem nenhuma contradição, filho. Eu falei da minha família, ele falou da dele.
E, de uma certa maneira, é isso que aconteceu com o relato de Pesach. Foi separado das raízes de até o cristianismo. E hoje à noite nós vamos falar. Jacó desceu para o Egito, os filhos deles prosperaram, mas chegou um dia quando Jacó faleceu, Yosef faleceu, o faraó, Messias, faleceu, e aí o que aconteceu? Surgiu um faraó, diz no livro de Êxodo, capítulo 1, que não reconhecia os judeus. E nós entendemos dos rabinos que quando ele falou que ele não entendia que os judeus, ele não quis reconhecer a história dos judeus. Então, o que aconteceu? Ele os escravizou e ele começou a temê-los, porque ele achava que eles iriam, com os números, tomar conta do Egito. Então, ele estava com bastante temor, os escravizou, e ele decidiu que iria matar todos os meninos judeus que nascessem. E com isto, nós temos então o relato de Amran e Yocheved, Amran sendo o pai, Yocheved a mãe, que deram luz a um filho, e os rabinos nos dizem que o nome dele era Tovia, Deus é bom, depois foi mudado para Moshe, mas ele tinha um irmão que era 3 anos mais velho, Arão, e uma irmã Miriam, que era a mais velha. E a mãe de Tovia pegou ele e colocou num cesto e colocou ele na água, no rio, e o escondeu. E a Miriam ficou de olho nele, e durante todo esse tempo ele flutuou até que a princesa do Egito o achou. E aí a Miriam correu e falou: você precisa de alguém para amamentar? E ela falou sim. Então ela ofereceu a Yocheved, e a princesa não sabia que era a própria mãe que iria amamentá-lo, até que ele chegou a uma idade onde foi para o palácio, e o nome dele foi mudado para Moshe, Moisés. E aí nós temos Moisés e a história dele. Está me ouvindo bem, Sayão? Ouvindo perfeitamente. Pode prosseguir aí. E bom, então, o povo de Israel, então foi escravizado. Sofreram muito. Mas nós sabemos que Abraham viveu para conhecer o seu filho Yitzhak e o seu neto Jacob, e que esta informação sobre a promessa de Deus foi passado para eles. Então Yosef deve ter ensinado, então o povo sabia que um dia Deus iria os resgatar. E o dia chegou. A maneira que Deus moveu as peças é que Moshe teve que fugir do Egito, porque ele tinha entrado para defender um dos judeus e acabou matando o egípcio, e aí teve que fugir. E ele fugiu para o deserto de Midian, onde ele encontrou Zipora, e ele casou com ela, a filha do sacerdote de Midian. E lá ele teve 2 filhos, e ele se tornou um pastor de ovelhas. E um dia, enquanto ele estava pastoreando, ele viu uma sarça ardente. E ele olhou, e a palavra diz, a Torá nos diz que ele olhou e não era consumido. Então ele foi perto para investigar. Ele falou: eu vou lá. E lá ele ouviu a voz de Deus: tire a sua sandália, você está em terra santa. E Deus conversou com ele e falou: eu quero que você volte
para o Egito, que eu vou libertar o meu povo. E lá, no monte, Deus deu o nome. Moshe falou, mas eu vou falar para eles quem que é o Senhor, quem me mandou. E foi lá que Deus deu o seu nome, que nós nem pronunciamos, para Moshe, para falar a eles. E aí Moshe não queria falar, teve um diálogo com Hashem, e Deus falou, tá bom, então fala para o seu irmão Aharon ser a voz, a minha voz, e vocês vão voltar. Moshe, então, começou a voltar, levando sua esposa e filhos, e encontrou com Aharon fora, e aí os dois desceram, e lá é onde inicia o relato sobre a libertação, onde Moshe vai perante o faraó, deixe meu povo sair. E a razão de nós termos esse jantar, porque no final Deus falou, vocês vão lembrar disto, vai ser um memorial do sacrifício, e pelas suas gerações vocês vão comemorar isto. E naquela noite em que o povo saiu do Egito, pulamos, né, uma boa parte da história, só para falar que teve um jantar. E eles comeram um cabrito ou uma ovelha assado, e eles esperavam que algo muito importante ia acontecer, e eles estavam dentro de suas casas porque Deus mandou. E Deus, então, falou, de agora em diante vocês vão lembrar disto com um jantar. Então, hoje à noite estamos falando sobre o jantar, o banquete mais antigo da humanidade, mais de 3.000 anos. E neste banquete, então, o povo de Israel tinham 3 coisas que Deus falou. Ele fala em Êxodo 12, vocês vão comer a ovelha ou cabrito. Então, hoje à noite nós temos um osso aqui representando isso. E vocês vão comer ervas amargas. E vocês vão comer matzá. 3 coisas que Deus mandou. E então... O que é matzá? O que aconteceu com o povo de Israel? Eles faziam o seu pão com umas amassadeiras e tinham 2 partes, né? Uma parte continha o que eles chamam o shaor, né? O pão com o fermento do dia antes. E ele era uma parte assim, guardado no lado. E aí eles pegaram a massa nova e eles misturavam aquela massa antiga com o fermento, e aí tinha tempo de levedar. Só que o povo de Israel teve que sair apressadamente do Egito, mas muito rapidamente, porque o faraó falou, sai daqui. O povo, a Torá nos diz que os egípcios falaram, saem rápido, que não tiveram tempo para o seu pão fermentar. Então não inchou. E então a Torá nos diz que eles comeram matzá, pão sem levedo. E por causa disso, Deus falou, de agora em diante, quando vocês comemorarem a festa, vocês vão ter uma noite onde você vai fazer o jantar, e aí vocês vão ter 7 dias do Hag HaMatzot, a festa do pão sem levedo. Então, nós temos 8 dias em que nós não somente comemos matzá, mas não comemos nada com fermento. Inclusive, Deus falou, tire o fermento do seu lar. Tire tudo. Então, nós temos uma grande pergunta. Por que Deus não iria querer fermento no lar? Por que Deus iria mandar um povo pelos milênios comerem um pão assim?
tem algum motivo muito importante. E hoje à noite nós vamos poder ver isso. Então, essa é a razão que eles tiveram esse pão e porque nós comemos e porque Deus falou. As ervas amargas são para nós lembrarmos do sofrimento do povo. E como eu falei, o osso é para nós hoje lembrarmos do cordeiro que foi morto para que o povo pudesse ter a sua liberdade. Então, o que nós fazemos, né? Eles Essas faziam ervas daquela... amargas, essas ervas amargas são as mesmas da antiguidade? É o mesmo tipo? Alguém já perguntou aqui, né? Se a gente tem condição de saber se o maror aí é exatamente igual, ou é uma lembrança, como é que é? Nós não sabemos exatamente o que era. Então, dentro do desenvolvimento desse jantar, nós temos a liberdade de ter, como eu tenho aqui hoje à noite, a raiz forte, que é bem forte, tem um pouquinho de beterraba, é por isso que é vermelho, ou você pode ter a raiz mesmo, ou algo que arde. Então, não sabemos exatamente qual foi. Então, Daniel, mas aproveitando, uma pessoa fez uma pergunta interessante aqui, que talvez você pode nos ajudar, dizendo que no Vaikra, Levítico 23:15, fala de Sefirat HaOmer. Que ligação tem o Sefirat HaOmer com o significado do Pessah? Tem alguma coisa assim específica a partir do dia seguinte ao sábado, dia que vocês trarão o feixe da oferta movida? Tem alguma coisa que vem à mente sobre esse Sefirat HaOmer aí? Saião, isso seria 23:15, né? Vamos... Segundo a que a pessoa colocou aqui na pergunta, sim. Não sei aí se a numeração da Torá Beivrit, se Zé ou Torá Davá. Certo, nós temos... isto é o que Deus revelou após, porque lembra o livro de Vaikra, o livro de Levítico, contém os ensinamentos e as leis que foram dados pelo Hashem no Har Sinai, no Monte Sinai. Então, nós estamos com essa pergunta pulando bem para frente, não com o que os judeus daquela época, né, que saíram do Egito, faziam, mas agora são algumas leis que Deus está adicionando para que o povo possa ter. E nós temos dentro da agricultura, nós temos o crescimento da cevada e outras coisas que crescem que devem ser contados entre o Pesach, né, o dia de Rabikurim, de primeiros frutos, até Shavuot, que no cristianismo é conhecido como Pentecoste, né? E aí tem essa contagem e seria em referência a isso. Mas se eu puder voltar um pouquinho para a história, Saião, os judeus daquela época só tinham essas três coisas, né? E dentro. E aí, quando saíram, quando foram libertados e foram para o deserto, infelizmente, o Seder, esta comemoração não foi observada e teve um período em quando não foi observado. E para nós judeus é muito importante o que Deus mandou, o que Deus falou. Então, tem uma diferença enorme do que eles faziam e do que nós fazemos agora. Como agora a nossa festa
olhando para trás, porque lembra, eles estavam dentro dos dias. Eles tinham vivido. Então, eles contavam para os seus filhos. Eu vi o sangue, a água se tornar sangue. Eu vi as rãs. Né? Não nos atacaram nós judeus, mas o Egito inteiro estava coberto de rãs, e gafanhotos, e escuridão. Eles viveram isso. Mas com o passar dos milênios, não tinha mais essa memória presente, um ser humano para contar. Então, os rabinos falaram como que nós vamos desenvolver isto. Então, foi decidido que nós iríamos ter marcadores no nosso Seder. E esses marcadores são de acordo com o que a Torá diz. Deus falou, você vai lembrar, Zahor. E ele falou sobre esses 3 símbolos. E então, os rabinos, os sábios, pelos anos, desenvolveram 6 símbolos, não somente esses 3. E eles chamam isso de simanim. Inclusive, nosso jantar, nossa comemoração tem 15 passos que nós tomamos, que são marcados. E para que nós possamos seguir isso, nós temos um livro que é chamado uma Agadá. Eu tenho algumas aqui, deixa eu só pegar para te mostrar. Vamos acompanhando a nossa live aí sobre o Pessah com o professor Daniel Woods, falando sobre a Páscoa judaica. Como essa daqui é uma Agadá em português, você pode ver que diz Agadá e Pesach. Essa daqui é o que pode ser usado no jantar, porque ela pode ser dada para cada um. Então, cada um vai ter o seu próprio. E nós vamos começar e nós seguimos a Agadá, né? É o contar. E aqui tem alguns que são para explicar para as crianças. E o que eu queria dizer é que esta festa tem 2 propósitos que Deus instituiu. Número 1, lembrar. Quem que vai lembrar? O adulto. O adulto que já ouviu. Meu pai fez isto cada ano. Inclusive, eu tenho as coisas que ele usava, que ele me deixou. E então, eu fui ensinado por ele foi ensinado pelo pai dele. Então, nós lembramos como adultos, isto é, comemorar. E aí, a segunda coisa é que nós vamos contar. E para quem que vamos contar? Como Deus falou, para a segunda geração, a terceira geração. Deus mandou na sua palavra que nós contássemos para os nossos filhos. Fala isso em Deuteronômio, fala isso em Êxodo, fala isso nos Salmos, para que os nossos filhos saibam quem Deus é. E para que os nossos filhos, como judeus, saibam que Deus nos libertou. Então, nós lembramos, nós temos símbolos, nós contamos, e aí a quarta coisa que fazemos no nosso jantar, nós temos perguntas. Por quê? Queremos que os nossos filhos perguntem como nós fizemos. Você falou, por que tem a matzá? Né? Por que tem a raiz forte? Então, lembrar, símbolos, contar e perguntas que fazemos. E aí nós temos o que chamamos de uma queará. E eu tenho vários aqui. Essa daqui é o que nós colocamos perto das crianças. E você pode ver que ela mostra o que tem, né? O osso, aqui tem a raiz forte, tem um ovo, que sempre tem, aí tem 2 tipos de ervas, e aí tem o haroset, que é uma mistura de maçã e coisas doces. E eu vou contar sobre isso. Nós temos sempre uma queará. Essa daqui é uma bem antiga. E como você pode ver, ela tem o desenho dos
judeus e também dos faraós. E esse daqui é do meu pai, o que o meu pai usava. E você pode ver que é bem gasto, né? Até os nomes no hebraico, os lugares para colocar os símbolos, é chamado de Querá. E eu tenho da nossa família aqui, para você ver. Aqui tem o Haroset, que é a mistura doce, e nós temos até um lugar onde colocamos, você vai ver que tem no hebraico, e aí tem a maneira de falar, e temos o Haroset, temos a raiz forte, tem o ovo é chamado de Beitzá, e aí nós temos um lugar para as ervas amargas. E durante o nosso jantar, nós utilizamos disso, contando a história. E nós vamos ter um momento quando nós vamos pegar do nosso carpas, né, que é o alface, e nós vamos colocar dentro de uma tigela com água salgada e fazemos uma brachá, uma oração, agradecendo a Deus por aquilo que cresce da terra, mas para lembrar das lágrimas dos escravos. E saiam dentro desta noite de Pesach, dentro dessa comemoração, nós somos instruídos para nos colocar no lugar de como deve ter sido ser um escravo. Porque se nós não entendemos o que é perder a liberdade, então nós não vamos entender como zelar pela nossa liberdade. Então nós usamos todos estes para o símbolo. Tem o Haroset, como eu falei, o doce, que nos lembra da argamassa que os judeus fizeram lá no Egito para construir as pirâmides. Inclusive, eu não sei, Sayão, se você sabe, né? Depois que o povo de Israel saiu do Egito, né? Que o faraó foi derrotado, ele foi procurar um emprego. Você sabia disso, Sayão? Não, não estava sabendo. Ele não me avisou nada, que eu vi aqui, parece que Ele não. teve que procurar um emprego, né? Então ele queria ser corretor na bolsa, né? E só que não deixaram, sabe por quê? Porque ele teve um esquema de pirâmide, né? Então, tudo que nós fazemos, tá bom, esta noite, com o nosso jantar, é baseado no que se encontra na Torá. Como? Nós temos copo do fruto da videira, vinho, o suco para as crianças, e nós bebemos de 4 copos. Por que 4? Porque se você olhar comigo lá em Êxodo, capítulo 6, Shemot 6, versículos 6 e 7, nós temos 4 promessas que Deus deu. Lembra para quem ele deu? Ele deu para o povo de Israel. Ele deu para Moshe lá no monte, quando ele deu a sua missão a ele. Ele falou o seguinte: portanto, dize aos filhos de Israel: eu sou Yod-Hei Vav-Hei, Adonai, Deus, e eu vos, número 1, tirarei debaixo das cargas dos egípcios. Então, nós temos uma parte hoje à noite, quando nós lembramos dessa promessa e nós fazemos a brachá do suco, do fruto da videira, Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, Borei pri agafen, abençoado seja Deus, Rei do Universo, que nos deu o fruto da videira. E aí nós temos a segunda promessa, e vamos ter um tempo para beber desse copo, que é: eu livrá-los-ei da sua servidão, Êxodo 6:6. E aí a terceira parte da promessa: com o braço estendido e com grandes juízos eu vos resgatarei. Então, se você está seguindo, vos tirarei das cargas, vos livrá-lo-ei da servidão. Terceiro, os resgatarei com o braço estendido e com juízo. E aí a quarta promessa: eu os tomarei por meu povo
e serei vosso Deus. Então, este ceder em volta dessas promessas. E nós lembramos com 4 copos. E nós também temos um outro copo aqui, porque temos um lugar muito especial na nossa mesa para Eliahu Hanavi, Elias o profeta. E por que temos ele? Se você vai num bar mitzvah, num bris, uma circuncisão, cerimônia de circuncisão de um bebê, um menino judeu, vão falar sobre Eliahu Hanavi, Elias. E se você também estiver junto com nossa família ou numa sinagoga, no final do Shabat, quando falamos a Deus para o Shabat por mais uma semana e estamos com nossos olhos voltados para os desafios daquela semana, nós cantamos Eliahu Hanavi, Eliatu Hatishpi, falando sobre Eliahu. E por quê? Porque ele é considerado o precursor do Mashiach. Então nós temos um lugar aqui para ele, temos um talit e um copo com o fruto da videira, um melhor prato com os talheres mais finos, esperando por ele, porque ansiamos pelo Mashiach, pelo Messias. E durante essa cerimônia, Sayão, nós temos um momento quando mandamos os nossos filhos para a porta para ver se o Eliahu chegou. É bem no começo. E eles abrem a porta e pode ser que ele entra. Nós ficamos de olho no copo do vinho e do suco para ver se baixa. Pode ser que ele esteja aqui em sua presença é invisível. E eu sei que este ano nós tínhamos certeza que íamos vê-lo, porque ele teria que vir usando máscara. Mas é importante, não porque achamos que ele é invisível, mas porque ele é o precursor do Mashiach. Eu não sei se você lembra, Sayão, no Brit Hadashah, no Novo Testamento, teve alguém, a mãe Elisheva, teve uma visita de um anjo que falou que seu filho, Yohanan, deu o nome, vai ser o precursor, ele vai anunciar. E aí Yeshua falou, ele é o Eliahu, o Elias, que anuncia a vinda do Mashiach. Então, temos este lugar especial na nossa mesa. E nós sentamos em volta. Excelente. Nós passamos pela nossa Agadá, todos os passos. E é um jantar que demora um pouco. Mas, Daniel, eu acho impressionante, quer dizer, eu fico muito admirado, né, com a sabedoria hebraica. E uma vez alguém perguntou para o judeu, né, escuta, como é que vocês são o único povo, né, que depois de tantos milênios, mais de 3.000 anos, conseguem manter as tradições, a língua, a cultura, a fé, da maneira como a gente vê, né? E qual é o segredo disso? A resposta foi porque a gente aprendeu a contar história para criança. Quer dizer, a história bíblica, ela é contada de uma maneira concreta. Você sente o gosto, o sabor, aquilo que fica na memória e atinge as emoções. É uma sabedoria divina impressionante, né? E eu já participei de diversos momentos assim, e é muito bonito ver o Seder com esse acúmulo de tradições. E aí vamos agora chegar num ponto que o pessoal está querendo saber, porque você me lembrou, né, que muita gente talvez não se lembra, acham que Jesus nasceu em Paris ou Nova York ou em São Paulo, né, que Jesus talvez... E Jesus era judeu. Uma vez eu estava em Israel com o pessoal e alguém perguntou, escuta, Sayão, qual é a igreja que Jesus ia aqui, né?
E eu falei, então, né, Jesus estava totalmente envolvido na tradição judaica que o nosso Salvador veio de Israel, né? Como disse e o Yohanan, João 4, né? A salvação vem dos judeus. Então, pelo que você está me falando, quando Jesus estava reunido com os seus discípulos, e a gente vai ter o desenvolvimento daquilo que vai ser chamado de ceia, né, que vai se desdobrar na tradição cristã, que o pessoal fala que é a última ceia, né, que é chamado de ceia do Senhor ou Santa Ceia, dependendo do lugar. Então, pelo que eu estou vendo, essa última ceia aí, que foi talvez a primeira ceia, foi um Pêssar. Então, como é que Jesus Sim. com os talmidim, os discípulos, fizeram uma ceia do Pêssar? Foi um Seder que eles fizeram? Você pode falar um pouquinho como é que foi essa história de Jesus, como é chamado em hebraico de Yeshua, com os discípulos? Então, Sayão, essa parte é muito, muito importante, porque nós temos outro relato fora da Torá sobre Pesach. Nós temos outros, nós temos vários lugares, escritos históricos, e também temos no Brit Hadashah, no Novo Testamento, Mateus capítulo 26, Marcos capítulo 14 e Lucas 22 contam sobre o fato de que Yeshua e os seus talmidim, discípulos, comemoraram Pesach. E não somente uma vez, porque nós sabemos que quando Yeshua era menino, ele estava em Jerusalém com seus pais e familiares para esta festa. E agora ele está, e lá em Mateus eu vou ler, capítulo 26, começando com o versículo 17, dizem: no primeiro dia da festa dos pães asmos, né, a tradução no português, chegaram os discípulos juntos de Yeshua, dizendo: onde queres que façamos os preparativos para comeres o Pesach? E ele disse: ide à cidade, um certo homem, e diz-lhe: o mestre diz, meu tempo está próximo, e em tua casa celebrarei o Pesach com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Yeshua lhe ordenara e prepararam o Pesach. E chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12. E estes judeus estavam comemorando o Pesach, lembrando e recontando a história junto com Yeshua, que Deus os tinha tirado do Egito com mão forte. Cumpriram com a mitzvah, com o mandamento. Lembra que Yeshua obedeceu a regra, todos os mitzvot, todos os mandamentos. Então, o que encontramos que Yeshua fez? Diz no versículo 26, e quando comiam, Yeshua tomou a matzá. Agora, na nossa Agadá, na nossa cerimônia, tem um momento quando o líder toma a matzá na sua mão e ele fala sobre matzá. Esse é o pão da aflição. Esse é o pão que nos lembra do nosso sofrimento, mas também é o pão da nossa liberdade. Então, imaginamos que Yeshua, quando tomou, ele deveria estar falando alguma coisa sobre a matzá, e aí diz que ele abençoou, porque nós fazemos uma brachá, fazemos tudo aquilo que falamos al-archiat matzá, abençoando a matzá que comemos, e o partiu e o deu aos seus talmidim. Então ele deu a matzá a eles. E aí ele falou palavras estrondosas: tomai, comei, este é o meu corpo. Agora, o que Yeshua fez foi se identificar
com essa maçã. Simbolicamente dizendo, eu sou como essa maçã. Por quê? O que a maçã não tem? Não tem fermento. O que a maçã tem? Tem uma consistência. Então ele estava dizendo que eu não tenho fermento. E nós olhamos e falamos, mas essa é uma boa pergunta, vamos fazer. Mas primeiro temos que seguir, porque diz ele tomando o cálice, lembra das 4 promessas? E tem um momento após de comerem, lembra? Diz, e quando comiam, tomando o cálice e dando graças, deu-lhe, dizendo, bebei dele todos. Todo mundo vamos levantar o nosso copo. E ele falou, porque este é o meu sangue, o sangue do novo concerto, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Ele mudou a cerimônia de Pesach, se identificando como o cordeiro de Pesach, sacrificado no Egito. Lembra que Deus falou, você vai sacrificar um cordeiro, depois de ficar com ele 10 dias examinando para que saiba que ele não tem nenhuma doença, que ele é perfeito, de um ano ou um cabrito. E Deus tinha falado para o povo em Êxodo 12, é bem interessante, porque ele fala a eles, se a sua família for pequena, então se junte a outros e que todas as almas vão participar, porque isso vai tratar com cada alma. Ele é usado a palavra alma lá. E lembra, nós falamos sobre Noah e Deus informando sobre o sangue, a vida, não coma, porque é a vida. E agora nós temos Deus dentro do Egito, falando, sacrifique um cordeiro e você vai colocar em cima da porta e nos lados e na soleira. E é interessante que tem um debate que é de milênios, se o sangue podia ser visto não somente por fora da porta, mas por dentro, onde os judeus se colocaram em obediência a Deus. Imagine podendo ver lá embaixo da porta o sangue do cordeiro e sabendo que o anjo da morte estava passando pelo Egito naquele momento e que ele iria ver o sangue, iria passar por cima. Que ninguém, nenhum dos primogênitos da casa iriam morrer. E agora, Yeshua se identifica com aquele sangue que foi sacrificado para libertar as almas do Egito. E ele diz, eu sou aquele. Declarou que ele completaria a história, cumpriria as profecias das Escrituras, não somente libertando de uma escravidão física, o ser humano, mas da escravidão espiritual. Então, dentro do que chamam a última ceia, a Santa Ceia, foi pensa. E a ligação é fundamental. A história mestre da Bíblia. Deus iniciou com Israel no Egito o que ele iria completar para a humanidade inteira. Então, estes copos têm um simbolismo muito importante, porque se você lembra das promessas, ele fala, eu tirarei das cargas. Qual carga que Yeshua tirou de você? Ou quer tirar?
E diz que a segunda promessa é que ele iria livrar da escravidão, da servidão. Tem uma diferença entre ser escravizado e ser tirar aquela carga de ser escravo e de ser livrado da servidão. Nós sabemos que muitos escravos no passado, quando foram libertados, não sabiam nem como viver livres. Então, Yeshua falou, eu não somente vou tirar a carga, mas eu vou livrá-los da servidão. E aí ele falou, eu vou resgatá-los. Foi isso que o Cordeiro, a morte, o sangue fez. Os comprou. Dentro da nossa cerimônia, Saião, nós temos o que chamamos o Afikoman. Então, Daniel, o que é esse Afikoman? Já tem gente perguntando aqui, parece que é algo muito especial. Você falou de Jesus, em hebraico Yeshua. Como é que a gente... Aliás, Afikoman, pelo que eu procurei aqui para entender, nem é uma palavra hebraica, né? Aí você está me deixando meio confuso agora. Preciso que você dê a explicação. Que história é essa no Seder de Pessach, uma palavra que nem hebraica é? Exatamente, Saião. E essa era a parte mais favorita minha, quando eu era criança, e é dos meus filhos. Porque as crianças podem participar nisso. E esse daqui é o Afikoman do meu pai. Tá? E você vai ver que é uma bolsa que tem 3 compartimentos. Agora, isso é o que você vai encontrar na casa de todos os judeus que observam Pesach. E que no Seder vai ser usado. Então, tem 3 compartimentos, e o que o meu pai me ensinou, o pai dele nos ensinou, é que você vai pegar uma matzá, você vai colocar na parte de fora, de um lado do Afikoman, aí você vai pegar a outra e você vai colocar no outro lado de fora. Então você tem 3 compartimentos, um em cada lado já cheio, e agora você vai pegar a terceira matzá. E você vai colocar aqui dentro. Então você tem uma bolsa com 3 matzot. 3 pedaços inteiros. Mas não terminamos, porque o que eu vou fazer, eu vou descobrir esse compartimento do meio e é feito isso em cada seder, pelos milênios. Vou quebrar pela metade. E meus filhos sempre gostam de ver se quebra pela metade ou se não, né? Porque eu vou pegar um pedaço maior e eu vou devolver para dentro, e aí este pedaço aqui eu vou pegar e eu vou embrulhá-lo. Nós temos um pano bem bonito para colocar, está aqui, e embrulhando durante a parte, nós temos 2 partes, né, do nosso Seder. Temos a primeira parte, e aí nós jantamos. E aí nós temos a segunda parte. E a segunda parte inicia com a sobremesa. E na hora da sobremesa, falamos, tá bom, o papai, durante o jantar, escondeu em algum lugar, geralmente é na sala, escondi o Afikoman. E você vai procurar. E quem achar, vai trazer para mim e eu vou resgatá-lo. Você vai exigir algo para me dar de volta. E eu vou te dar. Geralmente é chocolate. Chocolate grande. Bem grande. E é isso que fazemos. Então, na hora da sobremesa, as crianças começam a correr até que acham. Às vezes, temos que fazer aquela brincadeira. Está frio, está muito frio, está esquentando, está bem quente. Para ajudá-los a achar, e eles acham. E trazem de volta.
E quando é trazido de volta e eu pago o resgate, aí eu posso pegar o pedaço da maçã, eu posso devolver para a parte no meio, lembra? Estava quebrado. E agora os 3 estão completos. E como você falou, Sayão, a palavra afikoman, o nome dado a isso, é a única palavra no grego, no Seder inteiro. Então nós sabemos que não fazia parte daquela primeira noite, nem da comemoração dos judeus quando eles passaram para a Terra Prometida e por muitos e muitos séculos, até que houve uma presença grega. E nós acreditamos que isso foi após a destruição do segundo templo. Então, é perguntado, o que significa a palavra afikoman? E a maioria das vezes somos falados que é sobremesa. Mas se nós olharmos bem dentro da língua grega, nós vamos encontrar que esta palavra significa eu vim. Mais uma pergunta, então. Quem veio? Quem veio? Foi o Eliarro? É isso? O Eliarro veio e nós não o vimos? Será que bebeu? Não, ninguém bebeu nada. Quem veio? E mais interessante ainda, quem que decidiu que seriam 3 compartimentos? E por quê? E dentro do judaísmo, do nosso judaísmo, né, temos especulações. Isto fala sobre Abraham, Isaac e Jacó, os 3 patriarcas. Mas por quê? E também pode ser o Cohen, o sacerdote, o Levi, o levita, e Israel, o judeu, os outros que não são Kohanim nem Levim. Tá bom. O povo, representa o povo. Muito bom. Mas por quê? Porque, lembra, se for Abraham, Yitzhak e Yaakov, então nós acabamos de quebrar Yaakov no meio, ou Yitzhak no meio. Ou, se são os 3 tipos de judeus, então nós acabamos de pegar o coitado do levita e quebrar ele no meio. Ou o Cohen, quem que vai no meio. E a outra especulação é que são os 3 Beit HaMikdash, os 3 templos. Você fala 3, ou só tinha um? Sim, claro. Ou só tinham 2. O primeiro foi destruído, o segundo foi destruído. Mas vai haver um terceiro. Mas então por que o segundo é quebrado? Então, Sayão, paira essa pergunta sobre o significado disto e por que isto é feito. Não foi feito antes, mas foi colocado dentro. E lembra, o propósito do Seder é para lembrar e para educar. Sayão, você falou sobre nós judeus que pelos milênios, mesmo perseguidos, mesmo decimados, temos sobrevivido. E Deus tem nos preservado, Ele tem nos dado o conhecimento e tem nos falado para preservar este conhecimento. Para o judeu, podem tirar nossos pertences, nosso emprego, podem nos expulsar, mas nós levamos o conhecimento aqui e zelamos e prezamos pela educação dos nossos filhos, principalmente sobre quem Deus é. Como diz em Êxodo, e para que conte aos ouvidos dos seus filhos, Êxodo capítulo 10.
dos filhos dos teus filhos, as coisas que fiz no Egito e os meus sinais que tenho feito entre eles, para que saibais que eu sou o Senhor. Salmo 78 diz, porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó e pôs uma lei em Israel, o qual deu aos nossos pais para que a fizessem conhecer a seus filhos, para que a geração vindoura a soubesse, os filhos que nascessem, os quais se levantassem e contassem a seus filhos, para que pusessem em Deus a sua esperança, e não se esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos. Este é o propósito. E, sabendo ou não sabendo do que fala isso, nós temos o privilégio de procurar a resposta. Sabe, Saião, dentro do nosso Seder, nós falamos com nossos filhos. E nós temos uma música linda chamada Manistaná. Porque hoje? Porque o completo é Manistaná Halai Lahazé, porque hoje a noite é diferente de todas as outras noites. E eles cantam. E eles fazem as perguntas dentro do Seder, né? Primeira pergunta é, por que essa noite é diferente das outras? Em todas as outras noites comemos hametz, fermento, e matzá, porque nesta noite somente matzá. Segunda pergunta, em todas as outras noites comemos diversas verduras, porque nesta noite somente ervas amargas. A terceira pergunta, em todas as outras noites, não costumamos molhar as ervas nenhuma vez. Mas nesta noite, durante nossa cerimônia, molhamos 2 vezes em água salgada. E a quarta pergunta, em todas as outras noites comemos sentados e recostados, porque nesta noite todos comem recostados. Então essas 4 perguntas ajudam para que nós possamos estimular os nossos filhos a pensarem. E tem os 4 tipos de filhos que nós falamos. E nós alertamos, né? Falamos, tem o filho sábio que ele se importa, ele quer saber, ele quer aprender mais, ele pensa sobre tudo. Aí o segundo tipo de filho que todos nós pedimos que o Hashem ajude, que é o Rasha, o filho considerado mau. Não quero saber de Deus, não quero saber do que está acontecendo, isto me dá tédio. E nós queremos alcançar este filho. E o terceiro filho é o filho ingênuo. Ele não sabe, inocente. Ele é uma esponja pronto para nós enchermos com o conhecimento de Deus, o que Deus tem feito. E aí temos o quarto filho, o que não sabe o que perguntar. Você fala, tem uma pergunta? Então nós o ajudamos. E sempre nós paramos para pensar. Eu lembro como eu fui. Que tipo de filho eu comecei? E aí eu pude mudar. Então hoje à noite eu pergunto a você, qual tipo de filho você é? Você está no live? Você tem interesse? Muito bom. Mas você já alcançou a sabedoria que Deus pode nos dar? Saião, tem muito mais. Nós nem falamos sobre as pragas. Quando Moshe foi perante o faraó, ele falou, deixe meu povo sair, e o faraó endureceu o coração, ou diz que Deus endureceu o coração. E tem um debate muito bonito que os sábios fazem sobre as 3 palavras que falam sobre endurecer. Uma que fala sobre Deus endureceu, uma que fala sobre o faraó que endureceu o seu coração, e outra palavra muito interessante que nos deixa entender
que o faraó não conhecia ainda e ele tinha o coração duro por falta de conhecimento, de se expor a Deus. E tem uma parte depois de certa praga que o coração, a palavra no hebraico muda. Em vez do faraó estar endurecendo o seu coração por ignorância, ele decidiu que ele iria endurecer o seu coração sabendo quem Deus era. Então, esses 3 tipos de endurecer o coração são tão bonitos que nos ensinam como nós podemos ser. O que Deus trabalha no nosso coração. Então, temos as pragas, Saião. São chamados de Ezer Hamakot, 10 pragas. Tem o sangue, e geralmente no nosso seder, se eu tenho tempo, nós falamos dam, que é sangue, coloca o nosso dedo no vinho e jogamos no prato. E aí tem a segunda praga, tzfardeia, que é rãs, tzfardeia, e fazemos isso com bastante satisfação, né? Porque Deus está julgando os deuses do Egito. Por quê? Porque nós sabemos que 3 das pragas tratavam com os deuses do submundo dos egípcios. As outras 3 tratavam com os deuses da atmosfera. E as últimas 3 tratavam dos deuses da terra, sobre a terra. Você sabe que os egípcios tinham centenas de milhares de deuses que eles adoravam, incluindo o cordeiro. E então Deus tratou com 9 pragas. Eu falei que tinham 10, mas o que é isso? Porque 9 eram para que os egípcios e os judeus do mundo vissem que não há outro Deus. E a 10ª praga foi para que todos pudessem escolher se ele foi tratado ou negado. Vamos continuar com nossa praga. Estamos nos piolhos. Quinim, piolhos. Aí as feras, arov. Aí temos a sarna, dever. E aí temos desculpa, dever era a doença dos animais, a peste. E agora vem shirim, que é a sarna. E aí temos barad, que é o granizo. E aí temos arbe, os gafanhotos que foram por todo lado, comeram tudo, arrasou. E aí nós temos a 9ª praga, rochecha, escuridão. Rochecha, escuridão. E Saião, eu não sei. As outras pragas foram bem claras, eles não entendiam, mas você sabe por que Tá atingindo o seu microfone aí, tá tocando nele, tá interferindo no som. E a gente já está caminhando assim para as últimas perguntas que eu preciso fazer para você aqui antes do nosso desfecho. Tá bom. E aí nós temos essa última praga, Saião, que é Makot Behorot. Makot Behorot. A última praga que foi o cordeiro com a escuridão e o sacrifício do cordeiro. E pela morte do cordeiro veio a liberdade para aqueles que confiaram em Deus e colocaram-se dentro da casa onde estava o sangue. Tá bom, Saião? Bom, Daniel, deixa eu só fazer então algumas perguntas, né? A gente vê, você estava falando aí do fruto, né, do Pri Hagafen, do Kiddush, do vinho utilizado, mas na Páscoa, Pessah original lá do Egito, não tinha, né, essa explicação, essa orientação na própria Bíblia, né? E aí parece que tem algumas coisas que foram assim sendo acrescentadas no decorrer do tempo, né? Como você mesmo falou, a Ficomã aí, que tem uma coisa curiosa que lembra muito o que acontece com Yeshua, que foi partido por nós, né?
E uma das coisas que chama atenção também, aproveitando que o pessoal perguntou, que ovo, né? Porque a gente sabe que no mundo secular tem até o ovo da Páscoa, e agora achamos o ovo da Páscoa judaica, né? Que história é essa do ovo e quando é que o vinho vem fazer parte? Porque já faz na época de Jesus, né? Por quê? Explica um pouquinho isso que algumas pessoas estão na dúvida aqui, perguntando para nós. Então, o ovo é um símbolo da continuação e você está certo, Sayão. Deus falou três coisas, né? Como nós falamos, o osso, a erva amarga e a maçã. E o resto foi adicionado para nos tentar aprendermos, para tentar educar os filhos. E então, não são sagrados, né? Fazem parte da tradição. E o que eu gosto do ovo, né, não é realmente de falar sobre, mas comer dentro da água salgada, com a maçã, tudo amassado, é a maior delícia. Né? Mas então esse ovo foi colocado e geralmente ele é tostado, ele é escurecido e ele lembra o holocausto, ele lembra o sofrimento do povo judeu pelos séculos, pelo fogo, a destruição deles da Inquisição, a destruição deles durante o Holocausto. E antes disso, né? Então nós temos o simbolismo, né? Nós lembramos daqueles que não estão vivos, que poderiam estar. E como nós temos o Haroset, Haroset foi colocado para ajudar as crianças a lembrarem de que os judeus construíram as pirâmides. E aí a raiz forte, colocado para ajudar com as ervas amargas aquele gosto e dar um tempo de diversão dentro do nosso ser. O ovo tem alguma ligação com a destruição do Beit HaMikdash também, com o templo? Sim, eu esqueci que esse também, lembrando da destruição do Holocausto, e foi colocado lá, porque o segundo templo foi realmente destruído com fogo e o ovo é colocado lá. Olha, Daniel, deixa eu dar uma palavra aqui antes de eu te fazer a pergunta final assim para o nosso desfecho, né? Para dizer para todo mundo, não se esqueça aí, né, de inscrever-se no nosso canal, de divulgar, né, de compartilhar com os outros e curtir se você tem aproveitado. Algumas pessoas estão perguntando, mas como é assim? A gente é judeu, a gente não é, são costumes, não tem nada a ver, nós estamos no Novo Testamento, como é que é isso, né? Então é muito importante entender o seguinte, é claro que na tradição judaica nós temos alguns elementos que têm um aspecto preponderantemente cultural, né? E assim como existe brasileiro, existe americano, existe russo, italiano, existe judeu, né? E o judeu vai seguir a tradição judaica. O judeu não precisa se tornar venezuelano, né, ou espanhol, ou russo, né, para que ele seja uma pessoa melhor. Ele tem a tradição, aliás, uma das tradições mais ricas e mais antigas do mundo, né? Quando a gente tem na Bíblia, o Novo Testamento diz que tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. E você não consegue entender o Novo Testamento se você não entender a sua base que está lá no Antigo Testamento. É claro que você tem Deus agindo na história de Israel e tem uma aliança específica com Israel e que essa ação divina na história ela se amplia para que o Messias que vem para Israel venha ser um Messias que vai alcançar todas as nações. Isso já aparece lá atrás, né? Lembra dos Salmos que diz, cantai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Então, qualquer questão, né? A gente não tem como cortar a raiz verdadeira, que é uma raiz hebraica. Você não precisa se tornar um judeu culturalmente para que você se torne ligado à palavra de Deus, mas você não pode nem rejeitar e nem cometer o pecado histórico da cristandade de ter uma atitude antissemita diante da tradição, inclusive hebraica e judaica da Bíblia, até porque você nunca vai entender a Bíblia direito. E é importante também você ver que no contexto da tradição judaica tem muitas coisas, né, que aí você vai entender a questão teológica, né?
O Novo Testamento não rejeita nada que tenha a ver com o povo judeu. Ele rejeita uma tradição religiosa que entendia o papel da lei e o papel que tem a ver com a nossa redenção e salvação, diferente dos ensinos de Yeshua e de Jesus. Então nós temos uma questão que é teológica e não uma questão de fonte e de tradição de fé, para a gente entender isso direito. Então alguém diz, mas a pessoa pode colocar na sua igreja lá uma menorá? Olha, a pergunta é, quando a gente tem as nossas reuniões, o que a gente tem lá veio de onde? Não, isso aqui veio da Inglaterra. Não, isso aqui veio da Suíça. Não, isso aqui veio dos Estados Unidos. Isso aqui veio da Espanha. E por acaso qualquer uma dessas tradições é melhor do que a tradição judaica? Então, assim, se a pessoa usar a menorá como um símbolo de sorte, né, para não dar azar, né, se ele usar a menorá de maneira mística e mágica, assim que ele pode usar qualquer coisa dessa maneira, se ele usar isso como um elemento mal direcionado, é claro que não é o melhor caminho, mas não há nenhum problema de você ter um elemento que tem, aliás, escrito na sua Bíblia que você lê, né? Eu cansei de ver algumas pessoas indo para Israel comigo e vendo algumas coisas, falando, nossa, ô Sarrião, o que é isso que eles estão fazendo ali? Eu falei, aquilo que está escrito na sua Bíblia, que você está precisando ler um pouco mais, né? Então a gente precisa ter essa concepção, né? Porque o Deus que se revela a Israel é o Deus que fala da sua vontade, da sua lei, da sua redenção e da sua salvação, e ele começa fazendo isso através do povo de Israel, e aquilo que é chamado, né, o corpo completo do Messias envolve pessoas que encontraram esse Messias, tanto judeus como gentios, né? Então, para a gente entender aqui que a gente tem que ter um enfoque bastante claro nesse sentido, e é muito valioso, como vocês viram, aqui vocês tiveram não só um enfoque teológico, uma aula de cultura, uma aula de história, uma aula de pedagogia didática bíblica e uma aula de conexão, né, que tem a ver com aquilo que acontece na história do próprio Jesus, do Yeshua, que é revelado no Brit Hadashah, ou do Novo Testamento, para a nossa alegria e para a nossa salvação diante de Deus. E aí, Daniel, eu queria agradecer de coração a sua participação com a gente, muito obrigado mesmo, né? Foi muito bom a gente poder ter essa conversa, a nossa estima, a admiração e amizade com o povo judeu. Eu sempre digo, né, os judeus são os nossos irmãos mais velhos, né, nessa tradição histórica de contato com a revelação de Deus para a humanidade. E eu queria que você desse a palavra final, né? Qual é o significado maior que a gente tira do Pessa, né? Que palavra final a gente pode assim dizer para o pessoal guardar no coração, né? Que a gente pode dar de uma palavra final? Você faz o seu desfecho da maneira que você sentir aí de compartilhar com a nossa querida turma que está em sintonia com a gente. Obrigado, Saião, por poder estar com você e todos. E lá no Brit Hadashah, 1 Coríntios, o Shaliach Paulo, né, Shaul, o apóstolo, fala sobre a ligação entre o Hametz, né, e o simbolizando o pecado, e o que faz na vida da pessoa, o que estava fazendo na vida daquele pessoal lá. E o mais importante, a mensagem é que Deus é quem liberta. E a libertação da escravidão espiritual não sou eu que faço, crio, mas foi Ele que deu por intermédio do Mashiach. E foi Ele quem providenciou isso para o mundo. E esta é a mensagem. Ninguém precisa se tornar um judeu para entender ou para poder desfrutar de um seder, né, uma vez convidado, alguma coisa. Mas o entendimento não é que essas tradições vão me mudar. Quem vai me mudar é o conhecimento do Mashiach. E teve um judeu, uma vez que, na hora do almoço, foi sentar no parque. E ele estava lá comendo a matzá dele, né, o lanche.
e sentou um senhor cego ao lado dele. Então ele pegou um pedaço da matzá e ele falou, eu vou compartilhar com esse senhor. E ele deu para o senhor cego, né? E ele comendo, né? E ele olhou lá e ele viu o senhor cego mexendo assim para cima, para baixo, né? E aí, de repente, o senhor cego devolveu a matzá e falou, quem que escreveu essa bobagem aqui? E o fato é que o mundo, sem ter o entendimento dado por Deus, vão ver tudo isso como bobagem. E o nosso privilégio é podermos anunciar. E este Seder, como você viu desde o começo, Deus queria que o povo de Israel fizesse para anunciar quem Ele é. E é isso que eu e você podemos fazer. Bom, muito obrigado, Daniel. Que Deus abençoe a sua vida. Um Hag Sameach completo aí para toda a família. Um grande abraço para todo mundo aí. Continue em sintonia conosco. A IBNU tem muita coisa para apresentar, para oferecer em termos de conhecimento, cultura, mensagem, reflexão. Fique conosco, nós temos mais alguns momentos especiais essa semana, né, quando nós estaremos celebrando a morte e ressurreição de Jesus, uma programação especial no sábado, no domingo. Inclusive no domingo teremos uma coisa muito especial, né? Aí com um momento quando nós vamos ter uma participação aí com o Messias de Handel, né? Cantando junto com irmãos, inclusive de contextos diferentes. E então um abraço, muito boa noite, Daniel, muito obrigado, né? Que o Hashem abençoe vocês e que haja realmente bênção sobre o Brasil e sobre Israel, né? E que a bênção de Israel, que já chegou, já vencendo a batalha contra a pandemia, chegue logo no Brasil aí. Muito obrigado, Deus abençoe, boa noite a todos.